Olá, signo de Sagitário, sagitarianos, muito bem-vindos ao canal Flor de Lótus. Meu nome é Natália e hoje eu vou fazer uma leitura temporal, intuitiva e coletiva para os sagitarianos e também para aqueles que têm Sagitário forte no mapa. Lembrando que é uma leitura que não vai ressoar com todos, tá? Então pega somente aquilo que for para você, o que não for solta para o universo. Se puderem, deixem um like logo no começo do vídeo para não esquecer, para que o YouTube entregue para mais pessoas o vídeo e que essa mensagem chegue a mais sagitarianos ou quem convive com algum sagitariano, tá bom? Vamos começar a leitura de vocês. Já vou pedindo licença para os anjos da guarda, mentores espirituais, dos sagitarianos que entraram nesse vídeo, para que eu me conecte com a energia deles, que a gente passe as mensagens, conselhos da espiritualidade que eles precisam ouvir. Vamos lá? Sagitário, signo de Sagitário. Sagitarianos. O que temos para os sagitarianos que entraram nessa leitura? Conselhos, alertas, direcionamentos para o signo de Sagitário. 5 de copas. Mais uma, por gentileza. Signo de Sagitário. O que nós temos para os sagitarianos? 3 de copas. Energias muito diferentes logo no início da leitura. Mais uma, por favor, signo de Sagitário. O pendurado. Sagitário, alguns sagitarianos aqui estão passando por um momento, estão refletindo sobre coisas que perderam, uma dor, uma tristeza profunda. Aqui a gente pode estar falando de depressão, ansiedade, coisas que não estão te deixando olhar para o que você ainda tem. As 2 copas em pé. Não foi poucas perdas, porque aqui você mais perdeu do que ganhou, vamos dizer, em alguma situação. Pode ser na situação na área profissional, material e emocional, tá? Para cada um é para uma determinada área. Mas aqui de início da leitura eu vejo que alguns estão passando por uma fase triste, na qual estão refletindo. Ele tá todo de preto, então aqui é uma energia pesada, sabe? Alguns podem ter passado por um luto aqui também. Mas aqui essa carta do 3 de copas, tem 3 pessoas aqui, né? Celebrando algo. É como se a sua energia fosse começar a mudar e você possivelmente começa aqui a celebrar algumas coisas para sair de uma energia que durante muito tempo te deixou parado, estagnado, meio que sem saber para onde ir e o que fazer. E esse 3 de copas veio no meio das duas. Então é como se você tivesse nessas energias bem densas, mas algo aqui vem para te tirar dessas duas energias e vai voltar a te trazer aí celebração, comemoração, né? Às vezes pode ser aqui para alguns que vai conseguir uma vaga de emprego, às vezes para outros vai começar um novo relacionamento após ter passado por uma perda, ter sido abandonado, traído, enganado, porque isso causa uma tristeza muito profunda. E aí, durante algum tempo, vocês podem ter ficado aqui nessa energia do pendurado, de braços para trás, cruzados, pensando para que lado ir e o que fazer. Vamos abrir mais a leitura aqui e a gente vai conversando, tá bom, Sagitário? Tarô, fala para mim sobre esses 5 de copas, por gentileza, para o signo de Sagitário, para os sagitarianos que entraram nessa leitura. Lembrando que não vai ressoar com todos, mas veja a leitura até o final, que pode ter alguma mensagem aí para você. 5 de copas. Alguém perdeu algo material. 3 de copas. Saiu muito essa carta hoje. 3 de copas. Vamos lá. E fale sobre os 3 de copas. Outra carta de celebração. Que coisa. 4 de paus.
Me fale sobre o pendurado, por gentileza. O pendurado, o que o pendurado tá fazendo aqui na leitura de Sagitário? 5 de espadas. Aqui, Sagitário, 5, 5, 5. 3 vezes o 5, que dá 15, que dá o arcano do diabo. 5, 5, 5. E 3 cartas com uma energia bem pesada. Bem pesada. Bom, vou começar aqui com o 5 de ouros. Aqui no 5 de ouros, ele veio debaixo do 5 de copas. E é uma carta que vem falando aqui de perdas, de escassez. É como se alguns aqui que entraram nessa leitura podem ter perdido o emprego, podem ter perdido aí algum bem material, possa que também ter saído de um relacionamento com qual você estava se arrastando, que não estava dando certo, e você se viu aqui perdido, como se você tivesse perdido tudo, como se o mundo tivesse desabado. Talvez você tenha ficado nessa energia. E é 3 vezes aqui, o 5 tá me intrigando muito, porque o 15 é o arcano maior do diabo aqui, que me fala de uma prisão, que me fala de vícios. Tá. O 4 de paus, a gente vai clarear a leitura aqui, mas eu vou falando para vocês aqui por enquanto as cartas que saíram. O 4 de paus vem me falando aqui de celebração, de estabilidade familiar. É como se toda essa tristeza, essa escassez tivesse te impedindo aí, tivesse causando conflitos com pessoas da sua família. E aqui pode ser filho, aqui pode ser marido, namorado, que essa carta veio bem no meio aqui também das duas, igual essa carta do 3 de copas veio no meio das duas, dessa energia parada aqui. É como se você quisesse comemorar algo, como se você quisesse dar o melhor aí para sua família, para as pessoas que você ama. E aí vem essa energia de conflito, que é como se algo tivesse te atrapalhando a conseguir. Eu vejo isso para alguns, mas para alguns eu vejo que vai conseguir aqui celebrar e sair dessa energia aqui do 5 de espadas, que é uma energia de alguém que te passou a perna, sabe? De alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui, vamos clarificar essa leitura. 5 de ouros. Me fala sobre o 5 de ouros, por gentileza. O imperador. E saiu junto o 8 de espadas e eu vou aceitar as duas, tá? Mais uma. Fala sobre o 5 de Cavaleiro de Copas. Aqui com o imperador, debaixo desses 5 de ouros, é como se você fosse recuperar a sua capacidade, Sagitário, de sair dessa sensação de escassez de algo que você perdeu. Porque aqui o imperador, ele fala muito de uma pessoa, talvez, para alguns pode ser falando de uma pessoa orgulhosa, tá? Que às vezes está precisando de ajuda e aí não quer aceitar ajuda e está precisando aí de uma ajuda. Aqui o imperador também pode estar falando de pessoas que estão saindo dessa energia da escassez e volta a ter estrutura e volta a ter estabilidade. Então, para cada um é uma coisa, mas aqui, como ele veio debaixo dessas duas cartas, do 5 de copas e do 5 de ouros, eu sinto muito que aqui vem trazendo uma nova estabilidade para muitos aqui. Mas alguns aqui são muito orgulhosos para pedir ajuda, para conseguir olhar que alguém pode te ajudar a sair dessa situação. Porque o imperador, ele é um cara durão. Então, às vezes, ele pode estar passando por várias dificuldades aí e não tem coragem, sabe? Ou tem medo, ou tem vergonha de pedir ajuda.
E aqui veio o 8 de espadas. E vocês podem reparar que nessas duas cartas tem um castelo. Aqui em uma eles estão comemorando e aqui na outra ela está de costa para esse castelo. E aqui me fala muito que é como se você tivesse querendo chegar nessa energia, mas é como se você tivesse de costas com seus medos, com suas prisões mentais, com coisas que têm te atrapalhado. Então aqui eu vejo uma energia muito de depressão, de uma pessoa que quer sair dessa situação de ansiedade, de não conseguir olhar que ao fundo tem um castelo maravilhoso aí para você. E aqui é eu falo muito aqui de prisão mental, porque essa carta ela tá com os olhos vendados e amarrada, mas vocês veem o tanto que é frouxo o que tá amarrando ela? Então não é alguém que tá te amarrando, não é alguém que tá te prendendo, é você que não consegue se soltar de uma situação. E conseguir então chegar nessa carta aqui do 4 de paus, que é de celebrar, de comemorar. E as duas aqui tem um castelo no fundo, é como se algo grandioso tivesse aí no seu caminho, mas é como se você tivesse vendado e não conseguisse ver. Mas aqui o Cavaleiro de Copas vem te trazendo novamente o equilíbrio emocional que você precisa para sair dessa situação. E o que é muito bonito assim, porque o Cavaleiro ele traz mesmo ali um idealismo, uma sensibilidade. É como se muitos sagitarianos aqui estivessem buscando novamente algo emocional dentro de si para conseguir vencer, para conseguir lutar. E como veio 3 vezes o 5 aqui na mesa, que tem uma energia muito densa aqui do arcano do diabo, que me fala de limitações, é como se você tivesse não conseguindo ver, sabe, as coisas, como se você tivesse limitado a somente a sua dor e ao que você passou. Mas agora o Cavaleiro de Copas vem trazendo um novo equilíbrio emocional aí para a vida dos sagitarianos que entraram nessa leitura. Vamos ver, vamos finalizar então a leitura dos sagitarianos. Conclusão da leitura de Sagitário, por gentileza, os sagitarianos que entraram nessa leitura, por favor. O louco, dê um salto de fé, Sagitário. Independente da situação que você estiver e nas condições que você estiver, Sagitário, dê um salto de fé, vá em frente, mesmo que você só tenha uma trouxinha, uma flor e um cachorrinho. Você tem o sol que vem iluminando aí seu caminho e trazendo clareza para as coisas que você precisa fazer. Então acredite e confie. E o louco veio bem debaixo também do arcano maior do imperador, que me fala de você a partir do momento que desse passo de fé, você volta a ter estabilidade e o controle sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre as coisas que você sente, tá? O que mais? Finalizando aqui a leitura dos sagitarianos, que vem com sagitarianos, por gentileza, tarô. Mais uma, Cavaleiro de Espadas, pedindo que você se movimente, que você não fique parado. Veio bem debaixo do 8 aqui de espadas, onde ela tá parada e vendada. E aqui o Cavaleiro de Espadas vem te pedindo ação, porque é aquele que vai em frente, que ele luta por aquilo que ele quer, independente das dificuldades que ele encontra aqui no caminho. Ele é um cavaleiro, ele não tem medo, ele vai com a cara e com a coragem, assim como o louco, ele vai em frente, independente do que está acontecendo. E se você, é que não dá para vocês verem, mas ele tá bem de frente aqui, tipo louco, sabe? Uma carta complementando a outra. O que mais? Finalizando a leitura de Sagitário, sagitarianos, que eles precisam ouvir de conselho. Equilíbrio. Busque o equilíbrio emocional, o equilíbrio material. Não gaste mais do que tem, não faça o que você não tem capacidade de fazer, mas se equilibre naquilo que você tem em mãos. Faça as coisas com o que você tem em mãos. Busque seu equilíbrio emocional. Busque olhar para si e ter a certeza de que você consegue sim. Muitas vezes a gente passa por desafios, por essa dor, por esse medo, e a gente acha que a gente não vai mais conseguir. Então aqui me fala para você ser um pouco mais flexível, para você ter um pouco mais de controle,
sobre as coisas. Desculpa, gente, que eu tenho um bebezinho de 1 ano, ele entrou aqui. Então aqui pede para você voltar a ter o equilíbrio e o domínio sobre a sua vida. Ter um pouco mais de flexibilidade, seja um pouco mais flexível com você mesmo. Não tente querer fazer tudo de uma vez, porque você não vai conseguir. Então tenha o equilíbrio para recomeçar, para sair dessa energia de dor e voltar a celebrar, entrar nessa energia aqui do 3 de copas, do 4 de paus, voltar a celebrar, voltar a estar com as pessoas que você ama. O cavaleiro vem trazendo aqui essa volta desse equilíbrio, veio aqui também 2 de ouros, também trazendo equilíbrio também na área financeira, né? Porque o ouro a gente fala um pouco mais do material, então procure se equilibrar que as coisas vão entrar no eixo. Vou pegar até uma mensagem final aqui para vocês, vou usar o Lenormand, tá? Eu não usei nenhuma leitura hoje, mas eu vou usar na de vocês. Oxá. Santa Saracali, Arcanjo de Luz, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael. Qual a mensagem para o signo de Sagitário que entrou aqui nessa leitura? Por gentileza, uma mensagem para o signo de Sagitário. Uma mensagem para o signo de Sagitário. A cigana. A cigana vem me falando muito de você seguir as suas intuições. É como se você precisasse aqui equilibrar, se for mulher, o seu lado feminino, mesmo que for homem também aqui, porque aqui a gente fala de energias, né? Pode ser algum mentor ou mentor espiritual, um pai, uma mãe, uma avó, que já não está mais nesse plano, que está ajudando vocês aí nesse processo de cura após perda. Às vezes aqui alguém pode ter perdido a mãe, pode ter perdido uma figura feminina importante também, mas aqui vem pedindo muito para que você esteja aberto a receber conselhos, principalmente de uma pessoa aí, uma mulher ou uma energia feminina que está acompanhando vocês e ajudando vocês nesse processo, tá bom, Sagitário? Deixa eu ver o que tá aqui. Que me fala da montanha, né, de bloqueios, de desafios que apareceram aí nos seus caminhos, mas que aqui você tem uma proteção. O cachorro vem falando de lealdade e proteção, e eu vejo muita proteção espiritual para os sagitarianos que entraram aqui nessa leitura, tá? Então confiem, façam muitas orações, peçam orientações, sigam intuições de vocês, estejam abertos a receberem conselhos dessa figura feminina que foi importante ou que é importante na vida de vocês. Para algum aqui são pessoas que foram importantes e para outras são pessoas que são importantes, tá? Mas para muitos aqui é uma pessoa que é muito conectada, que já não tá mais aqui no nosso plano, tá bom? Muito obrigada, Sagitário, para quem ficou aqui até o final. Por favor, se for possível, se vocês gostaram da leitura, se ressoou com algum de vocês, mesmo que você não queira fazer comentário, deixa um coraçãozinho ao menos nos comentários para que seja entregue para mais pessoas, para que chegue essa mensagem da espiritualidade para eles também, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.